Recentemente eu fiz uma postagem no meu Facebook falando sobre a doutrina do inferno. Doutrina essa que é muito assustadora para algumas pessoas e para outros é uma doutrina furada que já não está mais na moda, já está em desuso e que, segundo eles, seria uma peça de oprimir pessoas através da religião. Algumas pessoas foram nos comentários e começaram a citar algumas palavras nos originais, dizendo que o inferno não se tratava de uma punição eterna, mas de um local físico, um local conhecido culturalmente falando pelos judeus. A palavra inferno ela origina de 4 termos, a saber, Sheol, Hades, Geena e Tártaro. As palavras Sheol e Geena eram palavras hebraicas conhecidas pelos judeus do primeiro século. Já as palavras Hades e Tártaro são provenientes do mundo greco-romano, pela cultura helênica. Então, algumas pessoas dizem, olha, não é bem assim, o inferno não é um local de tormento eterno, porque Deus é um Deus amoroso, e para ele ser amoroso, ele não pode punir pessoas por toda uma eternidade. Ora, uma pessoa de 13, 14 anos que pecou poucas vezes na vida, não é justo que ela seja jogada em uma condenação eterna. Isso, na verdade, é uma grave falha de compreensão acerca de quem Deus é de verdade. Porque dentro da nossa teologia, nós entendemos que Deus não é um Deus de apenas um atributo, mas ele é um Deus de vários outros atributos, que eu gostaria de elencar aqui, os 2 que muita gente não gosta, mas ele é um Deus que se ira e ele é um Deus santo. Todavia, esse Deus que criou um mundo perfeito e pessoas para que o glorificassem como seu fim principal, ele foi ofendido pelo nosso pecado. E esse pecado não pode simplesmente ficar impune, por mais que seja uma mentira, por mais que seja furar a fila do pão, desviar uma nota no seu local de trabalho, ou talvez um pecado mais grave como um assassinato. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que diz Romanos 3:23. Mas esse aqui não é o tema principal desse vídeo de hoje. Afinal, o inferno é um local de tormento eterno ou se trata apenas de uma destruição do ímpio, uma aniquilação, um simplesmente deixar de existir? Esse vídeo tem por objetivo refutar essa ideia através de argumentos sólidos, lógicos e, claro, bíblicos. A primeira premissa que eu gostaria de trazer aqui é que inferno, de fato, ele deriva, é uma palavra latinizada que apareceu na Vulgata Latina, na tradução do grego e do hebraico para o latim. Então pegaram-se esses 4 termos, Sheol, Hades, Geena e Tártaro, e simplesmente transformaram na palavra inferno, ou infernos. E no meio de todo esse questionamento apareceram algumas proposições, utilizando inclusive textos bíblicos para tentar fundamentar essa ideia de aniquilacionismo. Um destes questionamentos era justamente sobre a mortificação da alma, a alma humana como sendo um objeto que perece, um objeto que virá a ser destruído. E aí eles utilizaram algumas referências bíblicas aqui que eu vou pegar para vocês, como por exemplo Salmo 6, versículo 5, 115, versículo 17, Eclesiastes 3:19, Eclesiastes 20, versículo 9. Enfim, há várias referências onde, de fato, a Bíblia ela fala sobre uma morte da alma. Porém, uma das regras da hermenêutica na hora de traduzir um texto é observar o contexto ao qual essa palavra ou essa frase está inserida. Uma das regras da hermenêutica é justamente esse. As palavras que aparentemente são sinônimas, parecidas, têm a mesma nomenclatura, dependendo do contexto, do gênero literário ao qual ela estará inserida, isso vai mudar muito o sentido do texto, o sentido da palavra. Por exemplo, acompanhe comigo. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 15, diz assim o texto: Mas se por causa da comida que contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele a quem Cristo morreu. Na primeira impressão do texto, a primeira ideia que nós temos é que vamos destruir no sentido de aniquilar. É lógico que não. Aqui no contexto dessa citação, a palavra destruir leva a um outro sentido, o sentido de escandalizar o irmão. Por isso que em outras traduções vai se empregar o termo escandalizar, porque o contexto altera o sentido de algumas palavras. Já em outras passagens bíblicas, dependendo do gênero literário da carta, a palavra destruição vai ter essa conotação mesmo de aniquilar, destruir. Deus vai destruir os ímpios. De fato, a palavra destruir, destruição, deve ser entendida literalmente. Mas ela não pode ser entendida dessa forma em todas as passagens, porque senão nós vamos comprometer a interpretação do texto. E é justamente nessa dificuldade que os aniquilacionistas se deparam. É lógico que o livro de Salmos e Eclesiastes falam sobre uma aparente morte da alma, mas vamos observar em outros textos
como essa mesma palavra, alma, ela leva um outro sentido. Observe em Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, alma também leva o sentido de pessoa. Percebam que quando muda o gênero literário do livro, altera muitas vezes o sentido da palavra mesmo ela sendo empregada em outras cartas e outros gêneros, outros livros, de forma totalmente diferente. Então, em um gênero literário que trata sobre escatologia, a alma é aquele corpo transcendental, metafísico, e que transcende a matéria, né? Já em outras passagens, como por exemplo aqui que nós acabamos de ler, Romanos, e também tem Atos 2:41, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nessas narrativas e epístolas, a palavra alma também é entendida como pessoas, como indivíduos, né? Então, quando nós vamos para o livro de Salmos, o gênero literário não trata sobre escatologia. Salmos ele vai ter uma linguagem poética. Então, a palavra alma, ela não refere-se a esse corpo transcendental metafísico, mas simplesmente pessoas, né? O que vai definir o sentido da palavra alma nesse sentido depende muito do contexto, do objetivo pretendido pelo autor. Isso se chama hermenêutica bíblica. E nós não podemos simplesmente levar ao pé da letra todas as palavras no sentido da semântica, porque a semântica não é apenas o único critério da hermenêutica. Existe a lei contextual, onde nós precisamos analisar o sentido do texto, o que o autor queria dizer, qual era o destinatário principal e qual era o problema o pano de fundo que estava envolvendo aquele documento. Se nós não fizermos esse exercício de interpretação, nós vamos contradizer a Bíblia em muitos pontos. Por isso que existem muitas questões controversas na questão de palavras, porém, muitas pessoas negligenciam e fazem vistas grossas para o gênero literário da carta, o autor, o objetivo pretendido. Se aquele livro, do que ele trata? Será que ele fala sobre escatologia? Ou será que ele tem uma linguagem mais poética da coisa? Então não é simplesmente observar a semântica. É a mesma palavra que está sendo usada aqui em dois livros diferentes, portanto, elas têm o mesmo sentido. Nós já aprendemos que não é bem assim, que o negócio é muito mais embaixo. Agora, é importante também falar que há um ponto de convergência entre os aniquilacionistas e entre os eternistas. O ponto de convergência é: nós compreendemos que haverá uma punição futura. Porém, os eternistas acreditam que essa punição futura trata-se de um castigo eterno, o que nós vamos chamar de lago de fogo, o inferno, popularmente falando. Já os aniquilacionistas acreditam que é simplesmente deixar de existir, é uma morte, né? Simplesmente é um deixar de existir. Agora, eu queria fazer algumas perguntas que fomentarão uma interpretação mais lúcida do texto. Observe em Daniel 12, no versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Há uma grande controvérsia acerca da palavra eterno, eternidade. A palavra eterno do grego vem de aionios. Os aniquilacionistas dizem que a palavra aionios, ela não necessariamente significa eternidade, literalmente, mas apenas um período longo de tempo. Porém, no grego, quando nós vamos observar os escritos de Aristóteles e Platão, eles utilizavam também esse termo aionios. Em nenhum dicionário grego, mesmo que secular, você vai observar que essa palavra aionios tem uma conotação de período de tempo limitado. A palavra aionios é eternidade, algo sem fim. Observem que os escritores, os evangelistas que escreveram a Bíblia, eles utilizavam em várias partes esse termo aionios. Essa palavra aionios, ou seja, eternidade, ela é empregada em vários textos da Bíblia. Agora vamos observar alguns deles para que nós possamos entender e depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Observe em Daniel, no capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, aionios, e outros para a vergonha e desprezo eterno, aionios também. Vida eterna e desprezo eterno, eles estão inseridos em uma
seção. Sempre nas palavras de Jesus nós vamos observar alguns paralelismos eternos que ele vai utilizar. Os lavados e remidos, os justificados, eles irão para a vida eterna. Por que que nessa primeira palavra, nessa primeira seção de Jesus, ele de fato significa paraíso, vida eterna, mas aqui não. Na verdade não é eterno. Aqui já é um termo mais subjetivo, digamos assim. É uma aniquilação, simplesmente deixar de existir. Agora, observe também em Apocalipse no capítulo 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Essa é uma palavra profética que está lá em Apocalipse, que fala sobre um desespero que vai acometer as pessoas quando chegar o terrível dia do Senhor. Agora, concordem comigo, se a punição que Deus está propondo aqui é simplesmente uma aniquilação e um deixar de existir, por que é que eles estavam tão apavorados a ponto de eles pedirem a própria morte? Então quer dizer que eles estavam com medo da morte e para isso eles pediram a morte? Não faz muito sentido. Ficamos aí com um ponto de interrogação nesse ponto aqui. Observe em Lucas 12, no versículo 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Aqui nessa parte, Lucas mostra que o castigo do ímpio terá graus de punição. Alguns receberão mais açoites e outros receberão menos açoites. Agora, no que consiste esses graus de punição, se a punição é simplesmente deixar de existir? Uma dura mais e outra menos? Afinal, qual é o castigo? Durar ou não durar? Observe outra referência em Romanos 12, versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Um outro exemplo da diferença de tratamentos nesse grande dia do Senhor, onde sentenças serão desferidas aos ímpios. Agora, vamos para as palavras, porque o principal argumento dos aniquilacionistas é de que, olha, vocês criaram um inferno, a religião criou o inferno. O inferno, na verdade, deriva da palavra Sheol. Sheol, no mundo hebreu, significa literalmente sepultura. Só que não é este apenas o significado da palavra Sheol. Sheol ela pode também ser entendida como mundo dos mortos, profundezas, pó, poço, cova, buraco ou sepultura, como já foi dito. No Antigo Testamento, essa palavra ela aparece 65 vezes. Porém, ela é traduzida de formas diferentes. Em alguns momentos, nós vamos entendê-la como inferno, outros momentos como sepultura, de fato, e outros momentos como pó. Como nós vamos resolver esse problema de uma aparente contradição bíblica? Como que uma única palavra pode ter vários sentidos? Voltamos àquela mesma questão. Precisamos observar o gênero literário do texto, do documento, o contexto ao qual aquele termo está inserido para que nós possamos, de fato, tirar o sentido real da palavra. Outro exemplo é a própria palavra Hades, que era um termo grego que Jesus usa na Bíblia muitas vezes nos seus evangelhos. A palavra Hades aparece no Novo Testamento 3 vezes no sentido de uma morte física, literal. Já em outras passagens, ela aparece 8 vezes, remetendo a uma punição eterna, a um castigo eterno. Agora, cabe uma pergunta: se Deus não criou o homem com um destino eterno, por que é que simplesmente na morte física Deus já não decide aniquilar essa alma junto com o corpo físico? Há uma necessidade de ressuscitar esse ímpio no último dia para matá-lo de novo? E simplesmente exterminá-lo? Não faz sentido. Já a palavra Geena refere-se a um antigo vale conhecido em Jerusalém pelos judeus, que era o Vale de Hinnom. O Vale de Hinnom era um local aberto que servia de lixão para descartar corpos humanos, restos de animais. O fogo que não se apaga significa justamente o enxofre que ficava por debaixo desses cadáveres e ficava o tempo todo o gás de metano liberando ali naquela combustão pegando fogo. Agora é claro que também lá no Vale de Hinnom, no Antigo Testamento, há alguns relatos bíblicos de que os reis Acais e Manassés ofereceram seus filhos em sacrifícios a Moloque. Era também um local onde as pessoas elas cultuavam
divindades pagãs e matavam seus filhos queimados, né, a essas divindades. Então, por isso, havia uma conotação muito significativa para os judeus acerca do Vale de Hinnom. E os aniquilacionistas interpretam literalmente, olha, de fato, Jesus estava falando do Guiena, era pura e simplesmente do Vale de Hinnom, mas esquecem do contexto pelo qual essa palavra Guiena está inserida. Ela está inserida em uma mensagem escatológica, de um castigo eterno. E Jesus, como um bom professor, como um bom pedagogo, ele se utiliza dessas figuras conhecidas pelos judeus, desses elementos geográficos. Por várias vezes, Jesus ele usa a palavra joio, trigo, ele conta parábolas do semeador, da semente que cai em boa terra, fazendo, através dessas ilustrações, com que as pessoas entendessem o real sentido daquela mensagem. E é justamente isso que Jesus está fazendo aqui. De fato, Jesus, ao utilizar a palavra Guiena, ele está se referindo ao Vale de Hinnom, mas eles não entendem que o contexto é escatológico. Jesus está utilizando o Vale de Hinnom justamente como uma prefiguração daquilo que vai acontecer no vindouro juízo de Deus, no dia final. Haverá um lugar onde haverá prantos, ranger de dentes, um castigo eterno, onde as pessoas preferirão a morte ao invés daquele lugar. Então é lógico que, observando a literalidade das palavras, observando a semântica nua e crua, Jesus está falando do Vale de Hinnom, de Guiena. Agora, o que ele está querendo ensinar para as pessoas? É aí que os aniquilacionistas se perdem. É aí que eles não têm explicação. Se você reparar um aniquilacionista, ele sempre vai parar nessa palavra. Olha, Sheol significa sepultura, Guiena significa o Vale de Hinnom, portanto o inferno não existe. Ora, é uma explicação muito vaga e muito tola, muito imatura, porque não entendem a forma como Jesus trata esses elementos para prefigurar, para ilustrar de forma didática para os judeus como será o grande dia do Senhor. Observe também que em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, Jesus diz que o destino dos ímpios e o destino de Satanás e seus demônios serão o mesmo lugar. Observe lá no texto. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, aionios, preparado para o diabo e seus anjos. Agora, olha o que a Bíblia nos diz lá em Judas, no capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. E aqui essa palavra fogo eterno remete-se ao tártaro, que é uma outra palavra grega, né? Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, no tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. Ou seja, percebam que os anjos e Satanás terão um destino eterno. Por que é que os aniquilacionistas dissociam esse destino de Satanás e seus demônios ao destino dos homens ímpios? Não faz sentido. O texto nos mostra que os ímpios e os anjos e os demônios de Satanás irão para o mesmo destino, a saber, o Tártaro, o lago de fogo, um fogo inextinguível, onde o bicho não morre, né? E eles dizem, mas isso é lá do Guiena. Eu sei, mas o Guiena é uma prefiguração daquilo que Jesus estava ensinando, que era a respeito de um castigo eterno. Queridos, há muitos outros argumentos que eu poderia apresentar aqui, mas esse eu já os considero como suficientes para que nós tenhamos uma compreensão clara e para que também nós entendamos que uma palavra, mesmo que ela tenha a mesma semântica, ela vai ser definida o seu sentido de acordo com o gênero literário da carta e o objetivo pretendido pelo autor. Então não caia nesse engodo do aniquilacionismo. Não faz sentido que esse dia do Senhor seja terrível se é simplesmente deixar de existir. Não caia nessa enganação, nessa mentira. Nós temos visto a teologia liberal permeando os arraiais evangélicos e desacreditando preceitos fundamentais da Bíblia Sagrada. O inferno sempre foi compreendido pelos pais da igreja, pelos apóstolos, embora eles não tratem essa questão de forma muito clara, mas nós entendemos que esses assuntos são tão óbvios que não precisam necessariamente de um tratamento formal, de um capítulo que diga, olha, o inferno existe literalmente. São preceitos, são fundamentos óbvios na Bíblia. Agora, é claro que o Novo Testamento ele vai tratar de forma muito mais clara em detrimento do Antigo Testamento, porque nós entendemos que a revelação de Deus, ela se deu progressivamente, de modo que Cristo é o cumprimento da lei, dos profetas e de tudo aquilo que havia no Antigo Testamento. Portanto,
tenha cuidado ao ler um texto. Nós temos uma tendência natural humana de quando nós lemos uma passagem, um trecho, nós fazemos primeiramente a exegese com I, que é justamente a interpretação subjetiva. Nós precisamos fazer a exegese, ou seja, extrair do texto o seu sentido original. E nós só podemos fazer isso quando nós entendemos a cultura, a linguagem, o gênero literário da carta, o contexto ao qual aquele termo, aquela epístola, aquela perícope está inserida. Observando todos esses aspectos e princípios hermenêuticos, nós vamos poder extrair de fato o sentido, a interpretação mais real daquele texto. Há muitos falsos profetas que aparentam ter uma imagem de piedade, como por exemplo o Geraldo Azevedo, que é um dos mais conhecidos aqui do Brasil, que justamente difundem muito essa ideia sobre o aniquilacionismo. Outras seitas como o Adventismo do Sétimo Dia, os Testemunhas de Jeová, todos eles se baseiam praticamente nos mesmos textos, mas na verdade tudo é fruto de uma má interpretação e de uma não observância das regras da hermenêutica. Então é isso, foi esse o meu vídeo, eu espero que vocês tenham aproveitado e entendido pelo menos um pouco daquilo que eu propus. Não se atenham apenas a esse vídeo, busquem conhecimento, observem, comprem bons livros de teologia sistemática, bons livros de apologia cristã, compre uma Bíblia de estudo, tenha acesso aos rodapés exegéticos para que você tenha uma compreensão mais nobre e mais honesta do texto. Então é isso, fique com Deus e até a próxima.